Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao Movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica é dia especial, dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 58 e já estamos em 1º de setembro de 2021. Nós temos tido a oportunidade incrível de contemplarmos a história do desenvolvimento da mente, da consciência, da expressão do que ocorreu no Oriente Médio, com a vida de patriarcas, com a vida de homens e mulheres que tiveram uma revelação de uma divindade misteriosa, Yahvé Elohim Adonai, algo que vai se revelando, que vai transformando a vida de homens e mulheres. É a divindade suprema, é a divindade eterna que se manifesta a todos os povos, dentro da capacidade de compreensão de cada um, mas ali em Israel, na raça adâmica, no povo, na cultura mosaica, aos patriarcas hebreus, nós temos a oportunidade de ver o nascer, o desenvolvimento da história central de toda a humanidade. Então, contemplamos lá Gênesis 1:26 com um propósito, uma missão, uma direção, um sentido, que é a divindade propondo realizar um ser à sua imagem e semelhança. A própria vida é a manifestação desse supremo propósito, dessa vida infinita se manifestando em tempo e em todas as dimensões da criação. Estamos vendo o desenrolar desta história humana, agora com ênfase na genética do Messias, porque o povo escolhido por Deus é escolhido em um sentido. Deus, evidentemente, escolheu toda a humanidade, todos os povos em toda a terra, mas era do seu propósito, era a realização do seu plano, formar um ser humano que realizasse Gênesis 1:26. Isto através de quê? Através da fonte, da força mais natural que compõe a nossa espécie, a genética. Então, através de uma história da opção e da escolha arbitral, ou seja, da escolha do arbítrio de pessoas em relação a esta divindade eterna, esse supremo ser, em movimento de vida, ou seja, em dor, em sofrimento, em alegria, em vitórias, em derrotas, a epopeia, a odisseia humana, da história humana e desse povo em particular, nós vemos os elementos dessa genética sendo formados. Então você vai ver a sabedoria e também grandes problemas, grandes desatinos. E tudo isso vai refletir lá adiante na formação de descendentes, cada vez que apuram essa intuição e essa relação com a divindade, até chegar em José e Maria e todo esse material genético formar o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então, este homem é o primeiro que vai harmonizar integralmente o seu físico, o seu emocional, o seu mental e o seu essencial com o princípio que rege toda a vida. E vai realizar-se a imagem e semelhança de Deus, vai ser formado o primeiro templo da suprema divindade Yahvé Elohim Adonai. Será formado Elohim, será formado a imagem e semelhança de Deus. Evidentemente, ao contemplarmos toda esta história, nós vamos adquirindo sabedoria para a nossa própria vida. Você deve ter embates com a tua história particular, com as tuas emoções, sentimentos, afetos, com o teu propósito, com o teu sentido de prosperidade, as dimensões das finanças, dos recursos financeiros, do dinheiro, a constituição de família, a criação de filhos, o sentido da vida humana, o teu estado interior, o teu estado emocional, a maneira como você se propõe
propõe, se coloca eticamente diante da vida, as alegrias, as tristezas, as dificuldades. Então você pode adquirir essa sabedoria ancestral vendo, acompanhando esse nosso curso e aplicando na tua vida prática. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse curso. Seja bem-vindo e agora vamos para o nosso curso. A gente sempre fala um pouquinho do porquê consciência hebraica. Em capítulos anteriores detalhamos bem isso. Pegue a série toda e você vai ver. Das 4 potencialidades humanas, a fundamental é a essencial, que nos distingue de todos os outros reinos. Nela, a consciência é uma das principais características, por isso consciência. E o hebraico, para nós, é a história de toda a espiritualidade humana. O judaico é mais a história local daquele povo que vai gerar o Messias. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, e nós queremos um Jesus mais à hebraica. A consciência hebraica é um movimento que procura buscar esse olhar. Venha com a gente, veremos o início nesse curso de tudo e de todas as coisas. Boa viagem, oferecemos o nosso jato para que você possa realizar essa dimensão cósmica. Olha, no começo de cada série a gente explica um pouco da essência daqueles capítulos que veremos, né? Já fizemos isso no capítulo anterior. Você pode pegar o detalhamento de a prosperidade divina, a importância da manifestação do sagrado em sua vida, o arbítrio humano e as várias possibilidades de destino, as várias direções, e entre elas a de Deus, a difícil compreensão do paradoxo atemporal-temporal, os caminhos da genética crística para a geração do Messias, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e os escritos hebraicos como composição de mão única, intuitivo, espiritual, que causam uma sensação de elevação à medida que você lê. Em que parte nós estamos, né? Vimos nos capítulos anteriores e agora esta é a passagem. Nós vamos ver aqui relações de Isaac na sua batalha por prosperidade, por realizar suas tarefas. Vamos ler. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus entulharam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos prosperou o Senhor e crescemos nesta terra. O resultado favorece Isaque, a prosperidade de Deus, os poços simbolizam isto. Queria dar o primeiro destaque nesse texto, que é a ordem de Abimeleque, para que ninguém tocasse naquele homem ou na sua esposa. Nós vimos que Abimeleque foi avisado, né, compreendeu que Rebeca era de fato esposa de Isaque, e isso teve por revelação divina algo que causou nesse homem temor, viu que aquele homem tinha algo especial. Eu queria refletir isso com você.
Né? No caso desta passagem em particular, o Abimeleque recebe uma revelação a respeito de que havia algo diferente naquele homem. Eu pergunto a você como está a nossa vida, né? Se nós temos algo que realmente nos faz pessoas especiais. E aqui, nesse caso, né, não é propriamente um dom artístico, um dom atlético, não é um dom estético, não é propriamente o fato de você ter muito dinheiro, ou muitas propriedades ou posses, mas aqui nós estamos falando de algo sobre a vida que habita dentro de você e sobre o teu comportamento em relação à existência humana. Como está a tua jornada? Em que você está apostando as suas fichas? Com que valores você anda trabalhando? Como é que você anda moldando a tua existência? Nós temos dentro de nós uma tendência que nos leva a uma atitude ética, essa qualidade crística, mas temos todos dentro de nós uma natureza contrária, que quer mais a solução imediata de necessidades, instintos, desejos, e que muitas vezes acaba nos levando a um comportamento mais imediatista, um comportamento sem tanta ética, sem que haja uma direção verdadeiramente espiritual, que pode tornar você especial em uma jornada existencial. Você vai viver, espero que você viva até 90, 95, 100, que você passe de 100 anos de idade, que você esteja saudável em todos esses anos e ativo. Mas qual o sentido disso? Não? Qual que é o significado de você viver muitos anos e trabalhar e acumular riquezas, beneficiar outras pessoas, fazer com que elas também prosperem, ajudar pessoas em necessidade, só prover a você e a sua família conforto e acesso a coisas que poucas pessoas teriam acesso? O que de fato é qualidade de vida? O que de fato representa um interior e um emocional equilibrado? Né? Muitas pessoas alcançam dinheiro ou herdam dinheiro, têm muitas propriedades, multiplicam isso ainda mais. Mas e o interior dessas pessoas? Hoje em dia é muito comum as pessoas, a psiquiatria tem feito da vida cotidiana das pessoas o resultado de bombas químicas. A pessoa toma remédio para dormir, toma remédio para levantar e toma remédio para viver o seu dia a dia. Quimicamente ela é convencida de que está tudo bem e, na verdade, o interior dela está muito mal. Ela não consegue entrar em contato com o seu próprio interior. Então, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de missão, propósito, direção, sentido, de você estar trabalhando para você e ter uma dimensão cósmica na tua vida. Eu sei que muitas necessidades básicas precisam ser colocadas na vida de alguém para que ela possa se preocupar com a autorrealização, com a realização da sua espiritualidade. Mas isso também tem um senão, né? Muitas pessoas humildes, socialmente, buscam a sua espiritualidade. E muita gente muito rica está preocupada com tantas coisas e com cuidar de todos os seus bens, que diz não ter tempo para buscar a sua vida espiritual. Então parece que é mais uma eleição de prioridades do que propriamente a questão de a pessoa estar numa determinada condição para ela se propor a ter uma busca de um sentido mais profundo e de um significado mais profundo para a sua vida. E, evidentemente, ao traçar esse significado, você precisa ver qual é a origem dele. Então, você vai basear o sentido da vida em um filósofo, você vai basear em pensadores,
acadêmicos, você vai buscar esse sentido na solução de problemas corriqueiros, apenas você vai buscar o sagrado para resolver um problema amoroso, ou um problema de doença, ou um problema afetivo, financeiro, por exemplo, né? Então, o desafio para você, e eu acho que se você está aqui, se você tem ouvido cursos como os nossos, que são cursos de reflexão profunda, procurando entender cosmicamente o significado da vida, e se você vai se alinhar, na verdade, com todos estes homens que construíram essa história que nós temos de Gênesis a Apocalipse, homens como Noé, como Abraão, como Moisés, como os profetas hebreus e, por último, o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, o mestre dos mestres, que viveu e nos revelou o amor e a liberdade e a verdade como caminho para nós vivermos existencialmente. Então, aqui nesta passagem, nós vemos Isaac pelejando, né, em algumas áreas da sua vida, trabalhando, né? Ele é abençoado, as coisas dele dão certo, se multiplicam, porque Isaac guarda uma atitude correta, né? Então, ele acaba prosperando muito mais do que aquelas pessoas. Mas eu queria que você percebesse algo. A prosperidade de Isaac, ela não é uma prosperidade apenas material, ou seja, a origem dela é uma prosperidade interior, espiritual. Por ele ser um homem próspero espiritualmente, ou seja, porque ele tem um Deus ao qual ele se relaciona, porque ele faz todas as coisas na vida dele em realização, em harmonia com este ser infinito, porque ele recebe promessas e vive em relação a elas, organiza o seu dia a dia neste sentido, nessa direção, neste propósito. Isto dá capacidade para que Isaac prospere externamente. Então, o que eu quero refletir com você é que nós procuremos encontrar a nossa prosperidade interior, a nossa paz interior, a nossa verdade interior, o nosso sentido de propósito interior e a nossa fidelidade a este propósito. E as outras coisas, elas vão encontrando campo harmônico. Então, ele recebe aqui a bênção de Deus, né? Porque a bênção está dentro dela. Ele se torna um homem poderoso. Eles acabam ficando com inveja dele. Ele acaba se apartando de lá. E aqui nós vemos assim, a água era uma questão fundamental naquele tempo, né? Qual que era uma das coisas principais naquela região que seria símbolo de prosperidade? É um poço de água, porque ali você encontrava o líquido que podia alimentar os seus animais, a sua família, regar o campo, produzir fruto e colheita. Então, o poço aqui representa esta prosperidade externa, né? E Isaac tem servos, e ele é diligente, ele cava, ele procura, ele faz o trabalho necessário e, em consequência disso, ele está focado, centrado, mas tudo isso com a centralização primeira da divindade. Então, qual o segredo da prosperidade, né? Um dos principais segredos. E entendendo prosperidade não só como acumulação de bens, você tem uma pilha de dinheiro gigantesca, né? E você não tem qualidade de vida, e eu não digo qualidade de vida novamente em aquisição de bens, casa bonita ou comida à vontade ou possibilidade de viajar. Eu digo prosperidade como um equilíbrio do seu corpo com as suas emoções, com a sua mente, com a sua essência e com o universo, com o pulsar da realização da vida. Então, é isso que está simbolizado aqui, né? Então, ele acaba indo para outros lugares,
mas a prosperidade vai com ele. Né? Olha aqui o final. No final, ele diz, né, que não há porfia sobre um dos poços, e ele diz, chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos prosperou o Senhor e crescemos nesta terra. Então, faça e viva de tal maneira, com sabedoria e inteligência, através de uma intuição que venha do alto e de um sentido na tua existência, e seja realizador, e você será a prosperidade. Você não terá prosperidade, você será próspero. Né? A alegria, o contentamento, a harmonia vai habitar dentro de você. E não importa que você tenha que sair de um lugar por inveja de pessoas, porque elas veem o teu progresso. O que importa é o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Espero que isso toque o teu coração. E a história continua assim. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com a Uzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque, por que viestes a mim, pois que me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e entre ti. Façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não te temos tocado e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso o nome daquela cidade se tornou Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Deus se manifesta em nossas vidas, Deus por gerações, por amor, por propósito, problemas familiares, por falta de sabedoria no uso do arbítrio. Olha, aqui está a confirmação da essência que nós trouxemos, né? E Deus se revela, se manifesta para Isaque. E aqui há algo lindo, né? Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo. Essa é uma das coisas mais lindas que eu creio que uma família pode ensejar, pode desejar, que é o fato de você ter, né, a sua descendência, ter a sua casa, ter um campo harmônico tão poderoso que essa influência de uma visão profunda da vida, de um propósito, de um sentido, de uma direção, de uma missão, esteja centralizado em você e que os teus filhos, né, aqueles que são criados com você, recebam essa mesma qualidade, busquem esse mesmo ser, tenham esse mesmo propósito e direção de vida, assumam esse mesmo valor, busquem esse mesmo campo ético. Eu não consigo imaginar uma alegria nesse sentido familiar mais profunda do que você contemplar aqueles que você ama, aqueles que são teus parentes, aqueles que são tua família, buscando e realizando o ser interior, encontrando sentido e direção de vida. E aqui nós estamos vendo esse Deus que está passando de geração a geração.
Abraão teve a experiência com o sagrado, agora Isaque, e vamos ver que nesses dois filhos, Esaú e Jacó, um deles vai ter uma afinidade maior em prosseguir a isso, né? E não é, no caso, o primogênito, aquele que primeiro nasce, que seria Esaú, né? Que assim, teoricamente, tradicionalmente, seria o filho que herdaria esta qualidade, né? O primogênito. Mas isso não acaba acontecendo nesse caso. Olha, e aqui veja os detalhes, né? Eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaac faz o quê? Edifica um altar e invoca o nome do Senhor. Olha, nós precisamos de um altar, de edificar um altar na nossa vida. Se você tem um espaço na tua casa, um cantinho, pode ser um canto especial para isso, pode, se você tiver silêncio, que seja no teu banheiro de casa, ou na hora que você toma banho, não importa. A divindade não está olhando para o luxo do lugar que você escolher, mas mais para o teu coração, de você poder olhar para dentro de você, olhar para as tuas falhas, olhar para aquilo que não é bom, e também poder olhar para aquilo que é maravilhoso em você, pelo teu sentimento de integração com essa vida infinita. Ou seja, você construir um altar no teu lar, na tua casa, que possa eticamente glorificar, né? Que possa encher de vida. A glória significa vida em abundância, significa alegria, significa valor, significa princípio. Talvez você venha de uma vida quebrada, talvez você venha de um lar desfeito, talvez você venha de pais que não tenham transmitido isso para você. Mas você pode fazer a revolução na tua vida, na tua existência. Você pode estabelecer esta coluna, derramar o azeite nela, edificar esse altar no teu lar, na tua casa. Se você ainda não casou, ou se você é casado, você pode convidar a tua companheira, o teu companheiro para edificar essa coluna. Se não houver essa mesma intenção, faça você, né? E que Deus possa te dar a graça de que teu companheiro, tua companheira não se oponha a isso, né? Seria uma escolha muito difícil a fazer. Evidentemente, isto é insubstituível, não há nada e nem ninguém que possa substituir essa dimensão da vida humana. Ela é o princípio fundamental da nossa existência. Nós temos um altar construído dentro de nós, né? Porque na verdade esse espaço que eu pedi para você selecionar num cantinho da tua casa, e ali você ter as escrituras, e ali você meditar, ali você colocar as tuas necessidades diante do Criador, né? Cavar os teus poços que estavam entulhados, retirar os entulhos físicos, mentais, emocionais, espirituais, limpar os poços e ver a água viva brotar dos poços. Esses poços que estavam entulhados representam muitas vezes o nosso passado, representam atitudes ruins que tivemos, atos, pessoas, situações, problemas, ofensas, mágoas, ressentimentos, ódios. Devemos retirar este entulho, construir este altar. A quem perdão devemos perdoar, a quem liberar perdão, né, devemos liberar perdão. E se fizemos algo a alguém, devemos buscar o perdão dessa pessoa, a restituição, se pudermos restituir o mal que fizemos. Devemos procurar que o nosso pedido de perdão não seja superficial e vazio, apenas uma palavra, mas que ele seja algo profundo, que nós possamos ver se erramos e prejudicamos alguém, precisamos restituir algo material, emocional, espiritualmente, possamos fazer isso. Com isso nós vamos desentulhar, tirar a terra, os entulhos que estão impedindo a água viva de fluir.
E esta água viva, uma vez fluindo, vai trazer saúde para o teu corpo, porque muitas doenças são psicossomáticas, ou seja, formadas pela tua mente por emoções distorcidas. Isso impede a tua saúde. Então, quando você retira o entulho, as águas começam a fluir fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, começa a haver vida. Na edificação desse altar, na localização deste ser infinito, na dimensão do propósito, da dimensão do sentido, a tua vida começa a vibrar em uma nova direção, porque você já não vive apenas por você, você não é apenas um animal surgido no planeta Terra, mas você compreende que há um ser supremo. O sentido e a direção se fazem presentes. Você se incorpora a estes povos, você passa a ser filho de Abraão. Sim, porque uma vez que você vai ao Cristo, você é enxertado na videira hebraica. Então você se torna filho de Abraão, descendente deste mesmo Deus, e assim participante desta família que passa o nome de geração em geração. E se você é a geração que agarra este valor e este sentido, então você vai transmiti-lo, seja a filhos da tua genética, seja a filhos espirituais que você encontre pelo caminho, homens e mulheres a quem você possa compartilhar deste sentido e desta dimensão. À medida em que você edifica esse altar e que cava esses poços, que tem a disposição de rever erros, de propor o arrependimento dentro de você, o perdão, a restituição, todas essas atitudes que estão na base dos discípulos de Yeshua HaMashiach. E essa limpeza faz com que a água viva flua dentro de você. Então, essa é a essência dessa passagem, que está contida aqui no altar que ele invoca. Aqueles homens o procuram porque veem que ele tem uma relação com o sagrado e é abençoado, e eles querem entrar nesta mesma dimensão. Isso pode acontecer de fato, né? Alguém pode olhar para a tua vida de um jeito e falar, cara, né, eu sinto algo em você diferente, o que é que você tem? Né? Qual é a dimensão que tem transformado a tua vida? E aí você pode ter oportunidade de dar testemunho, né? Ser uma testemunha de que o sentido cósmico da vida em Yahvé Elohim Adonai, nosso Pai e o Messias, podem transformar o olhar da vida humana, a dimensão da vida humana. Então esses homens procuram novamente Isaac e querem fazer aliança com ele. E ele aceita, e nesse mesmo dia, mais água é achada, né? Um poço de águas é encontrado. Temos achado água aqui no verso, né? E chamou Seba, porque não havia ali conflito, eles acharam mais um poço. Então, percebe que essa prosperidade vai crescendo e aumentando. Isso tudo está dependendo da tua modelagem de mente, né? Do teu mindset, de como você programa a tua mente para crescer, para progredir, para buscar valor, para buscar ética, para buscar sentido, para viver direção, para ter propósito, para estabelecer momentos no teu dia em que você medita, olha para a tua vida daqui a muitos anos, olha para o teu instante presente, estabelece metas, direção, sentido, realização com valor. Tudo isso vai alterando o teu estado de vida, te dando estabilidade. E claro, os problemas virão. Aqui Isaac teve uma série de problemas, foi repelido, poços foram tomados dele, mas a atitude dele é sempre ligada com o Criador. Seja no sucesso, seja no fracasso, tudo isso ele atribui ao seu Criador e aprende com isso. Ele passa a ver as lições, ele não quer corrigir os outros, ele quer corrigir a si mesmo.
ele procura os seus erros, as suas falhas, muda de atitude e comportamento, faz novas estratégias e avança. É isso que eu sugiro para você. E aqui, agora, na última parte do nosso texto, né, Esaú, já com 40 anos, vai e toma mulheres por iniciativa própria, mulheres etéias, e isso traz muita amargura para Isaac e para Rebeca. Olha, esse ponto é muito delicado. É algo que envolve os nossos desejos, os nossos afetos, sentimentos, a nossa vaidade. E aqui, mais do que nunca, é necessária a direção do sagrado, do alto, né? Há uma diferença fundamental entre Esaú e Jacó, né? Os dois irmãos que nós estamos estudando. E vemos em Esaú essa despreocupação, né? Esse dessentido nas atitudes de vida dele, né? Lá atrás ele já desprezou a primogenitura trocando por um prato de lentilha, ou seja, necessidade imediata versus valor ético interior. Ele prefere o suprimento da necessidade imediata. E agora aqui ele se encanta, talvez, contra mulheres, e ele simplesmente quer tomá-las, toma-as por esposas, e isso acaba não tendo uma direção espiritual, né? Então, não sei como é que é a tua vida afetiva, como você tem escolhido as pessoas que você tem se relacionado, não sei o quanto isso tem se tornado um espinho na tua vida, o quanto você buscou uma direção do alto para poder vivenciar, ter essas relações, o quanto você fez isso buscando a direção apenas do teu olhar, né? Como uma passagem que veremos lá adiante com um dos juízes de Israel chamado Sansão, que procurou mulheres também ali cananeias, e os pais disseram para ele: meu filho, escolha uma das filhas de Israel, né, que pertencem ao teu povo, você vai se aliançar com valores muito diferentes dos teus. E ele disse: mas ela me agrada os olhos. Perdeu os dois olhos no final da conta, né? Então, Sansão ficou cego, foi cegado por esse povo que ele acabou buscando aliança. Então, assim, medite profundamente, né? Entenda a que preço, a que custo, com que direção, com que valor você tem buscado pessoas para viver afetivamente, emocionalmente, às vezes para constituir uma família e ter filhos. Neste caso, nós temos dois sentidos bem diferentes. Esaú, que estamos vendo aqui, infelizmente, toma decisões péssimas com o seu arbítrio e acaba colhendo frutos muito amargos para ele e para a sua família. Porque os familiares, evidentemente, quando as escolhas são mal feitas, sofrem todos, né? Porque todos estão mais ou menos ali no mesmo barco. Então, o que te motiva a escolher a pessoa ou as pessoas que você tem escolhido? De onde vem a tua motivação? O que você tem como sentido de vida e como isso influencia na escolha que você tem feito para o companheiro, para a companheira que você vai construir a tua vida. O quanto isto vai colaborar para a tua dimensão cósmica de realização do ser e o quanto apenas o teu olhar, paixões, vaidade, desejos estão dirigindo essas escolhas. O quanto é uma escolha do teu ego, o quanto é uma escolha do teu crístico e que favorece a tua realização. Então, nessa passagem, nós vemos aqui um dos finais não muito bons para Esaú, né? Então, todos esses pontos vão preparar
a nossa próxima passagem, que é uma passagem bem delicada, aonde a primogenitura espiritual será dada a Jacó. Né? E, na verdade, apesar de toda uma engenharia feita por Rebeca, como nós veremos a seguir, hoje conseguiremos caminhar um pouquinho, apresentar no próximo episódio, a gente vai entrar em detalhes. Né? Ela já foi vendida, porque a primogenitura que era de Esaú já foi transferida para Isaac numa negociação feita diante do Eterno, com juramento. Né? Então, novamente, nós vemos as escolhas, o arbítrio, as decisões que tomamos e as consequências. Tudo isso revelando o nosso próprio ser. Então, vamos ver para a nossa próxima passagem, pelo menos apresentar para vocês aqui o texto. Gênesis 27, e aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, tua aljava e arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará meu pai, serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. E foi e tomou-os e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Rebeca simbolizando o Elohim, sabedoria. A ação foi de Jacó, mas a sabedoria foi de Rebeca. Bom, aqui nós temos várias questões, né? Esta bênção que Isaac iria proferir é a bênção do primogênito. E Isaac deveria saber, né? Deveria ter tido contato, deveria ter esquecido, não se atentou de que Esaú tivesse vendido a sua primogenitura para Jacó, e com ela teria vendido a sua bênção. Então Rebeca é dirigida pela divindade. Tá? Nós comparamos sempre os 3 Elohim, e aqui nós podemos pegar o nosso gráfico da criação para mostrar para vocês. Vou pegar o nosso gráfico aqui paralelo. E aqui nós vamos mostrar o número 3, é o número do Criador. Aqui nós temos o número 0, simbolizando a divindade infinita e incognoscível, o eu sou o que sou, mas o eu sou se manifesta como Elohim, ali no Gênesis. E esse Elohim é as qualidades desta divindade em ação realizadora do propósito dela. Então nós temos aqui o 1, depois o 0, então já a manifestação para a realização do seu propósito. Nós temos o 1,
supremo, infinito, eterno poder. Depois temos o 2, supremo, infinito e eterna sabedoria. E depois temos o 3, supremo, infinito, eterna ação, o verbo. 3 é o número de Deus e 4 é o número da criação. Olha aqui. Então, o número da criação é o número 4, representando o abismo, o próprio universo, o homem. Número 4 é o número da criação temporal. E a manifestação da realização do ser humano através de todas essas coisas. Então, aqui fazendo uma comparação, Abraão é um símbolo maravilhoso para o poder. Na vida de Abraão, nós vemos esse estabelecimento do poder. Rebeca, ela arquiteta todo esse processo de uma maneira incrível para que Jacó receba a bênção. Então nós vemos Rebeca, aqui no caso, simbolizando a qualidade da sabedoria, a arquitetura de todo o universo. Número 2, a sabedoria, e Rebeca é usada como símbolo para isso. E 3 é o número do verbo, olha, descida do verbo, né? No princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. O verbo é a ação, é a palavra realizadora. Está nessa qualidade de Jacó. Jacó com 4 mulheres, ó, o número da criação é o número 4. 3 é o número do Criador, 4 é o número da criação. Jacó com 4 mulheres gera os 12 filhos de Israel, que vai realizar o supremo propósito do Criador. Então, Jacó representa o verbo de Deus. Então, esta comparação muito interessante, ela está presente aqui na história que vemos, ou seja, Rebeca atuando de maneira maravilhosa, né? Elaborando todas as coisas para que Jacó exerça de fato a sua bênção. Então nós vemos aqui, Rebeca escuta uma providência da divindade, né? E ela fala, olha, teu pai não está em condição de nós entrarmos, né, em confusão com ele, vai ser difícil ele compreender que o teu irmão tenha vendido a sua primogenitura, que esta bênção te pertence, mas nós vamos fazer algo aqui para que ele te abençoe. E veja que não há nenhuma palavra de Deus, do Criador, repreendendo Rebeca ou Jacó por eles terem feito o que fizeram. Por quê? Porque está correto. Esaú de fato vendeu, não há nenhum engano, nenhum erro aí. Esaú vendeu a sua primogenitura e a bênção do primogênito pertence a Jacó. Então nós vemos aqui, ela diz, olha, ouve a minha voz naquilo que eu te mando, e aí ela prepara toda uma estratégia para que ele acabe alcançando esta bênção que vai ser dada por Isaac. Tá? Então, nós vamos ficar por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos ver a cena de Jacó se apresentando com um guisado e recebendo a bênção. E eu quero finalizar dizendo para você, o arbítrio é para valer. Uma das coisas centrais no propósito da divindade é o nosso poder de escolha. Por isso, o arrependimento é uma das grandes ferramentas do reino dos céus. Hoje em dia, o pessoal, malignamente, né, a sociedade tem repelido o arrependimento. A frase corrente é: não me arrependo de nada que eu faço, só do que eu não faço. Né? As pessoas não querem se arrepender mais. É uma pena. Por quê? O arrependimento é o fato de você poder voltar no passado e alterar as tuas posturas, decisões tomadas, não fora,
porque as consequências muitas vezes não podem ser mudadas, mas espiritualmente, internamente, você pode ter uma nova atitude. Então eu pergunto para você, quais as decisões que você tem tomado? Quais as consequências que você está vendo na tua vida destas decisões tomadas? E o que você precisa mudar? Né? Se você continuar fazendo a mesma coisa e concordando com a mesma coisa, os resultados provavelmente não mudarão. Os resultados continuarão os mesmos. A mudança está dentro de você, está no teu interior. Tá? Então, aqui, Esaú tomou decisões muito ruins, sem sabedoria. E ele continuou errando com as esposas que escolheu, com o sofrimento que gerou para os pais dele através dessas escolhas, com o ódio que ele acaba tendo pelo irmão e que não era devido, porque Jacó apenas cumpriu algo que ele mesmo entregou. Então, as decisões dele vão trazendo situações cada vez piores e ele vai confirmando essas decisões ao invés de buscar o arrependimento, a mudança, uma nova direção, uma nova rota. Sempre há tempo de você mudar. Até a morte, Deus procura você com amor, com alegria, procurando trazer você para Ele, porque se você nasceu aqui no planeta, você é um escolhido dele. Ele tem um propósito de gerar você a sua imagem e semelhança. Não importa a situação que você esteja, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, não importa as alianças que você já fez, não importa as decisões erradas que você tenha tomado. Use o arrependimento, a compaixão, a misericórdia, a restituição, o perdão, né? Libere todas essas coisas, desentulhe os poços e faça com que a água viva brote dentro de você. Não perca o nosso próximo episódio, onde nós vamos ver essa cena. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, estamos aqui nas redes do YouTube, é só você procurar o canal Consciência Hebraica, deixe aqui o nosso canal no seu favorito, indique o nosso canal, deixe o seu like, faça algum comentário, passe esse vídeo para alguém. Nós também estamos lá no Telegram, que tem toda a nossa biblioteca de publicações, e também o Instagram e o Facebook. Estamos melhorando, precisamos de apoio nessas redes, mas queremos melhorá-las dia a dia. Que a vida infinita te dê graça, que ela te leve a uma consciência onde os poços possam ser desentulhados e a água viva brote no teu interior, brote no meu interior, no nosso interior. Que nós sejamos cheios da vida infinita. Não no futuro longínquo, mas agora, aqui e agora, porque é isto que o Ser Infinito quer realizar em você. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a graça, que a paz esteja no teu coração. Até o nosso próximo encontro.